Oi, gente, boa tarde. Eu fiquei pensando se eu entrava aqui ou não entrava com essa cara de gripe. Mas eu tô, assim, comprometida em entregar conteúdo com frequência. Então eu vou até ser mais sucinta aqui no que eu quero falar hoje. Mas me perdoem aí pela fraqueza de corpo. Eu queria falar hoje sobre emoção consciente versus contenção de raiva. Eu tenho feito um projeto de trabalhar reeducação emocional. Assim como a gente faz reeducação alimentar, fazer essa reeducação emocional. Por quê? Porque muitos de nós aprendeu a dar o tom das emoções através dos traumas. Então a gente faz muita coisa. Oi, Luísa. É Luiz, né? Luiz Alberto. É que Luiz Alberto parece Luiz. Então, muitas das coisas que a gente faz é resquício disso, né? Da gente ter aprendido a dar o tom do trauma. Então, se eu passei um trauma, eu aprendi a sobreviver a partir daquela emoção. Aquela emoção, na verdade, foi a forma que eu aprendi a sobreviver, né? Então, eu queria trazer uma pergunta que é assim: o que me faz ter consciência de mim? Porque, de repente, eu tô vivendo no automático, né? Então, às vezes eu tô mais reativa, estão acontecendo coisas, eu tô só respondendo ao mundo, né? De forma reativa, não tô mais na presença. Então, quando eu começo a ter consciência de mim de novo, eu tomo decisões que não são essas decisões impulsivas, a partir de trauma. E também começo a me dar espaço para experimentar as emoções e validar as emoções que eu tenho. Então, por exemplo, alguém vem e invade o nosso espaço. Alguém vem e nos desrespeita. Às vezes a gente não quer ser o vilão da história. A gente não quer ser uma pessoa ruim, a gente não quer ser raivoso e tal. Mas muitas das vezes a gente só vai conseguir colocar limite com raiva. Então, assim, antes colocar o limite com raiva do que não colocar. Mas a gente que tá na casa aí do trauma, que tem muitas ações pelo trauma, que não se reeducou emocionalmente, fica muito culpado depois. Ah, por que eu coloquei limite? Por que eu falei dessa maneira? Ou por que eu falei? Eu não deveria ter falado. E a culpa vem gastar a pessoa, engole a pessoa, e você fica naquele lugar, tipo de culpado, chateado porque a pessoa invadiu o seu espaço, chateado com você porque você colocou limite, e muitas das vezes a coisa não se resolve, porque fica nesse campo do desentendimento de si para si. Então, quando eu pergunto aqui, o que te faz ter consciência de si mesmo, né? O que faz eu ter consciência de mim? É esse tempo de qualidade que eu me entrego para poder respirar, respeitar o meu próprio fluxo. Então, na hora que uma coisa acontece, esse peso não vem tão acelerado, entende? Então, vamos fazer essa educação emocional. Vamos começar a validar quando a gente coloca um limite, quando a gente responde para alguém de uma forma que a gente não gostaria, né? Quando a gente tem a capacidade de pedir desculpas. A gente tem que ser esse contorno. A gente precisa aprender a ser uma boa companhia para nós. Porque às vezes a gente acontece alguma coisa e a gente começa a ir buscar respostas nos outros, né? Acontece uma situação, a pessoa fala que você é alguma coisa que você não gostou. Aí você vai e pergunta pra alguém: ah, eu sou isso aqui? Eu sou isso? Eu sou isso? Entende? Aí, tipo, 2 vão concordar, 2 não vão. O importante é o que você acha. A pessoa falou uma coisa de você, você concorda? Não, não concordo. Então não é. Eu não tô falando isso de um lugar de alienação própria, de um lugar de, eu não reconheço meus erros, eu estou sempre certo. Não é pra você entrar nesse modus operandi, né? Mesmo porque a gente falando de reeducação emocional, a gente tá falando de consciência emocional. Entender a serviço de que as emoções estão. Que partes estão se expressando através de uma emoção descontrolada. Por exemplo, pessoas que são muito raivosas, que quase te mordem por reatividade. Elas estão ali com a raiva no talo, sendo resposta de alguma parte. Não é a raiva que está no controle. A raiva é uma resposta emocional àquele desconforto, né? Geralmente é um vazio muito grande que a pessoa preenche ali com reatividade. Ela não consegue preencher, na verdade, então ela é reativa, né? É a mesma coisa do animalzinho que foi machucado. Eu falo que aqui em casa tem um gato com trauma e um gato sem trauma. O meu gato com trauma, ele reage, né? É muito inconsciente ali. Ele tem uma reação a barulho, uma reação a quando ele se sente invadido ou que ele acha que ele vai ser atacado, né? Então ele reage antes. E os seres humanos são assim também, gente, né? A gente reage a situações da maneira aí que ficou introjetada no nosso corpo. O corpo sente o trauma. Na verdade, a gente sente tudo, né, gente? A gente sente tudo.
Tudo é energia, tudo a gente tá sentindo. A gente vai comprar uma roupa no brechó, a gente sente ali a energia da morte, a energia do medo, a energia da raiva, a energia do roubo, sei lá, a gente sente tudo, sabe? Então, começa a validar a sua energia também, né? Sua percepção, sua intuição, como você sente as coisas. Essa história do santo não bater, a gente chega perto de pessoas que o santo não bate. O que é isso? Já é o campo do psiquismo, já é o aparelho psíquico falando, ih, aqui vai dar muito ruim, saia disso. Mas a gente não escuta, acha que tá implicando à toa, acha que tá escolhendo, que tá fazendo julgamento. E muitas das vezes a gente escolhe não sair de situações que vão causar uma dor de cabeça lá na frente à toa, né? Então vamos aprender a fazer essa reeducação emocional. Eu tô com um trabalho muito bacana de acompanhamento para autodesenvolvimento. Tô muito aberta a trocar ideias, eu tenho grupos aqui no WhatsApp, quem quiser participar me chama que eu mando o link. Grupos gratuitos, assim, que a gente troca ideias sobre autodesenvolvimento, porque a melhor coisa que a gente pode se dar na fase adulta é esse autoconhecimento, é a gente saber da gente mesmo, sabe? A gente saber quem somos e a gente poder contar de nós, né? Saber da nossa própria biografia, o que nos incomoda. Tô ficando ladinho aqui que o sol tá vindo no meu rosto, já ficou bem vermelho, para além do filtro. Eu já tô meio febril, então já tô um pouco rosa, não é reflexo da minha blusa. Mas agora o bicho pegou aqui. O sol veio, ó, com tudo. Mas é isso, gente. Só queria falar um pouco dessa reeducação emocional e falar um pouco da emoção consciente versus a contenção de raiva, porque muitas das vezes essa emoção que vem, ela tá contando alguma coisa. E se você der consciência para essa sensação, você vai ter uma raiva mais sólida, né? Uma raiva mais... Porque a raiva movimenta, não dá pra gente reprimindo raiva, gente. Tem gente que causa raiva em nós. Tem raivas dentro de nós, né? Seja num grito, seja numa discussão, seja num posicionamento, alguma atividade que você coloque pra fora com intenção, não dá pra ficar reprimindo raiva, não, tá? Não dá pra ficar reprimindo raiva, certo? Eu falei de uma maneira muito genérica, que eu sei, mas é que eu queria não perder essa ideia, porque esses vídeos aqui, depois eu vejo de novo e eu consigo costurar melhor as ideias. É que hoje, assim, tô entregando 40%. Mas nos grupos também entrego mais, gente. São encontros de 1 hora, sabe? 2 horas. Então vem pros grupos, que eu acho que vocês vão ficar mais bem servidos do que só com as pílulas aqui na internet. As pílulas são só realmente pílulas de degustação aqui do que eu tenho feito. Mas se você tá com vontade de se aprofundar, de trabalhar autoconhecimento, me chama. Um beijo, gente. Bom final de semana. Fiquem bem. Bom joguinho amanhã. Desfrutem. Beijão.